Morreram mais crianças em Gaza desde outubro do que em todas as guerras do mundo em 4 anos, diz alto funcionário das Nações Unidas. Putin volta a dizer que a Rússia está pronta a usar armas nucleares. Na última noite, nova vaga de ataques russos na Ucrânia. Foram registados surtos de sarna e o aumento de doenças respiratórias entre os requerentes de asilo que aguardam nas ruas de Dublin. O Parlamento Europeu aprovou o regulamento sobre inteligência artificial, a legislação mais abrangente do mundo. Morreram mais crianças na faixa de Gaza desde 7 de outubro do que em todas as guerras que eclodiram em todo o mundo nos últimos 4 anos. Quem o diz é o Comissário-Geral da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Próximo Oriente, Philippe Lazzarini. Num post na rede social X, Lazzarini diz: esta é uma guerra contra as crianças e contra a infância e o seu futuro. O número de crianças mortas em guerras em todo o mundo nos últimos 4 anos atingiu as 12.193, enquanto o conflito em Gaza, iniciado a 7 de outubro, matou mais de 12.300 crianças. Lazzarini apelou a um cessar-fogo imediato a bem das crianças de Gaza. Às bombas junta-se cada vez mais a fome, com o território a ser afetado por uma crise humanitária sem precedentes. Pela primeira vez desde a criação em 1948, Israel é acusado de genocídio perante o Tribunal Internacional de Justiça. Várias pessoas morreram e dezenas ficaram feridas após bombardeamentos russos em diferentes regiões da Ucrânia. Uma delas em Sumy, no Nordeste. Foi atingido um apartamento de 5 andares que acabou por ficar em chamas. Foi difícil chegar ao local e há já uma investigação em curso. 10 pessoas foram resgatadas dos escombros. Было 1:30 ночи. Как это осталось, я не знаю. Я не поняла ничего. Рухнула, бухнула, и мы выскочили. И вот что получилось. Я вот на втором этаже, наша квартира на втором этаже. У нас ребенок маленький. Как мы уцелели? A Rússia diz ter abatido 58 drones em 6 regiões do país. Um deles atingiu uma refinaria de petróleo em Ryazan e fez 2 feridos. O outro foi derrubado quando ia na direção de uma refinaria perto de São Petersburgo. Em entrevista à televisão russa, Putin voltou a afirmar que pode usar armas nucleares. A nossa триада, ядерная триада, она является более современной, чем любая другая триада. А таких триад только вот у нас, да, американцев. Они развивают все свои компоненты. Мы тоже. Но это не значит, что, на мой взгляд, они готовы завтра развязать эту ядерную войну. Ну, хотят, ну что ж так делать? Мы готовы. A entrevista surge na semana em que Putin deverá ser reconduzido para mais um mandato de 6 anos na presidência da Rússia. O Ministério dos Negócios Estrangeiros ucraniano convocou o núncio do Vaticano no país para expressar o desapontamento com os recentes comentários do Papa. Francisco disse que a Ucrânia deveria mostrar a coragem de levantar a bandeira branca e iniciar conversações com a Rússia. Em Kiev, a Euronews falou com o núncio apostólico sobre as palavras do Papa. Penso che uno degli aspetti di queste parole del Papa sia stato chiarito abbastanza bene, che evidentemente Papa non si riferiva a una resa, e la stessa parola negoziato, che cosa significa? Come ha spiegato Cardinale Parolin, segretario di Stato, significa un invito a tutte le parti e in più il primo passo del cessate il fuoco per creare le condizioni per un negoziato spetta all'aggressore, alla Russia, ma si potrebbe aggiungere che il concetto stesso del negoziato, quando lo affrontiamo a occhio disarmato, potrebbe suonare ingenuo, viste le esperienze negative degli ultimi anni, anche in questa guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina. E quindi l'invito del Papa è quello di superare le esperienze negative e cercare i modi, che potrebbero essere anche nuovi, cercare un negoziato che sia giusto, che sia rispettoso, che non danneggi, ma che rispetti soprattutto l'Ucraina e le vite umane. O núncio apostólico sublinhou a ajuda prestada pela Igreja Católica na Ucrânia. Se cominciamo dal Papa, c'è l'ospedale del Papa, Bambin Gesù a Roma, il quale ha accolto
oltre 2500, forse anche oltre, bambini ucraini. Non sono soltanto aiuti umanitari perché sono vari tipi di aiuti, ma anche direttamente il Santo Padre attraverso il Cardinale Krajewski, oppure le chiese o le Caritas. Il volume degli aiuti stiamo ancora cercando di capire tutto il volume perché sono dati molto alti. As condições dos requerentes de proteção internacional estão a deteriorar-se na cidade de Dublin, na Irlanda, onde foram registados surtos de sarna e o aumento de doenças respiratórias entre as pessoas que aguardam na rua por uma resposta. Pelo menos 200 pessoas estão a viver em tendas há várias semanas devido à falta de alojamento de emergência disponível. We get very easy sick illnesses because of sanitary condition almost impossible. For toilet, you must find out somewhere in Dublin city there is no toilet, public toilet, no public shower. Dealing with such things is very, very difficult. In a situation like this with no opportunity for sanitation and no availability of washing machine facilities to do hot washes for their bedding and their clothes, it's going to be very difficult to treat, and it's quite contagious. So with everyone living on top of each other with these poor conditions, that's going to be very difficult to get on top of. Cerca de 13.000 pessoas pediram asilo na Irlanda em 2023 e o número continuou a aumentar nos primeiros meses deste ano. Para além destes, mais de 100.000 ucranianos procuram refúgio no país. O número de requerentes de asilo em 2023 e 2022 foi quase 3 vezes superior ao de 2019. O diretor da Agência Internacional de Energia Atómica deu luz verde à continuação das descargas de águas residuais radioativas tratadas da central nuclear de Fukushima. Foi a primeira visita de Rafael Grossi ao local desde julho, altura em que recomeçaram as descargas de volumes de água no mar. Confirmando o relatório preliminar da agência, Grossi disse que as operações de Fukushima cumprem as normas internacionais. I'm very confident of the process here and very confident that the dialogue with China and with other countries will be constructive and we will be able to provide all the assurances as required. Depois de uma reunião com ministros japoneses, Rafael Grossi juntou-se às autoridades locais e aos representantes de grupos de pesca e de empresas. Garantiu que as descargas estão a ser efetuadas sem qualquer impacto para o ambiente, para a água e para os peixes. O Parlamento Europeu aprovou a legislação mais abrangente do mundo sobre inteligência artificial, numa votação por esmagadora maioria quarta-feira em Estrasburgo. O regulamento estabelece uma classificação de risco com 4 níveis. O mais baixo implicará apenas assinalar claramente que se trata de inteligência artificial, mas o mais alto vai proibir a divulgação de conteúdos ou a recolha de certos dados. We prohibit the emotional recognition of workers and students. There will be no possibility for an employer to look for the emotions of the employee, which is something that we think is not acceptable in Europe. O regulamento prevê algumas exceções se estiverem em causa motivos judiciais relevantes indicados pelas forças de segurança. O Parlamento Europeu estava contra essas exceções, mas acabou por vencer a versão dos governos dos Estados-membros que argumentam com a necessidade de prevenir crimes, tais como os ataques terroristas e o tráfico de seres humanos. We've introduced judicial redress and judicial authorization as a mandatory step in allowing for this use of technology. We've limited the scope of use to a very strict set of crimes, the most serious crimes, to make sure that, again, law enforcement will not be tempted to deploy this technology in public spaces all the time. Mas alguns eurodeputados consideram que as exceções abrem caminho à violação de certos direitos humanos. No terrorist has been found using real-time mass surveillance, but it has a very chilling effect. It discriminates against minorities because these are oftentimes wrongly reported. As regras mais gerais sobre inteligência artificial aplicar-se-ão um ano após a entrada em vigor do regulamento em maio de 2025. As obrigações para os sistemas de alto risco dentro de 3 anos.
O presidente português já começou a receber os partidos políticos e coligações que vão formar a Assembleia da República e prometeu indigitar o novo primeiro-ministro logo que sejam conhecidos os votos dos imigrantes. Até a próxima quarta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa recebe os partidos por ordem crescente de representação parlamentar. A nova Assembleia da República poderá entrar em funções no início de abril. Quanto ao novo governo, dependerá das reuniões do presidente com os partidos. Nos últimos anos, entrou em funções cerca de um mês depois das legislativas. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou um projeto de lei que pode levar à proibição a nível nacional da popular app de vídeo TikTok. Isto se o atual proprietário sediado na China e propriedade do Estado chinês não a vender. Os congressistas norte-americanos consideraram o TikTok uma ameaça à segurança nacional. O projeto de lei foi aprovado com 352 votos a favor e 65 contra e vai agora subir ao Senado. O TikTok tem mais de 150 milhões de utilizadores nos Estados Unidos. O foguetão Kairos da empresa privada japonesa Space One explodiu segundos depois do seu lançamento na região oeste do país, mas até ao momento não há registro de feridos ou vítimas mortais. A Space One tinha adiado várias vezes o lançamento do foguetão, a última das quais no sábado, depois de ter detectado um barco nas proximidades. Caso o lançamento do Kairos tivesse sido bem sucedido, a Space One teria sido a primeira empresa privada japonesa a colocar um satélite em órbita. Sediada em Tóquio, a Space One foi criada em 2018 com investimentos de grandes empresas japonesas.